E o que mais que nós temos a falar a respeito do sistema cardiovascular? Quando você faz esse trabalho aeróbio, que é você estar em movimentos consecutivos, repetitivos, por um período prolongado de tempo, esse sistema, ele entra em equilíbrio. Então, não sei se você já viu, às vezes você começa a andar, parece, ai, tô cansado, mas se você continuar, parece que aquele cansaço maior passa. É claro que depois de você ter uma certa aptidão, um certo condicionamento físico, aquele cansaço maior passa. É a mesma coisa quando você está correndo, que é o mesmo sistema que você trabalha quando você percorre grandes distâncias, o sistema cardiovascular. Mas eu estava falando o quê? Da natação em específico, certo? Vamos nos ater a isso. Eu faço um outro vídeo para vocês falando da corrida, como outro tipo de exercício, tá? Bem, então, o que acontece também na natação? Você está num corpo estranho. O que é um corpo estranho? Você não está acostumado a viver dentro da água. Não, você está acostumado a viver aqui na atmosfera, onde tem uma gravidade que te empurra para baixo. É por isso que nós estamos presos aqui. E é por isso que muitas vezes você tem dor na coluna. Por quê? Essa gravidade está te empurrando para baixo. E, às vezes você não tem sustentação muscular na coluna para segurar o seu esqueleto, segurar o seu corpo em pé. Então, começa a dar problemas musculares, começa a dar problemas ósseos e isso é a consequência da dor, é isso. Seus problemas, os problemas musculares e os problemas ósseos e outros desgastes que acontecem com o passar do tempo e tem algumas coisas degenerativas, mas aí é outro assunto, tá bom? Vamos nos ater só ao básico aqui. Então, quando você está nadando, você entra em outro corpo físico que não é esse aqui, o que nós estamos acostumados. A água é um meio totalmente diferente do que você está acostumado a vivenciar no seu dia a dia. Então nós temos duas grandes vantagens aí. A primeira, você trabalha também com o seu cérebro. Por quê? O seu cérebro precisa modificar o modus operandi com que ele age. Porque na água é diferente. Se você não sabe nadar, aprenda. Entra numa aula e aprenda. Vai ser muito bom para você, para o seu cérebro cognitivamente. Algumas pessoas têm trauma, tá bom? E o trauma precisa ser tratado também, mas esse também é um assunto específico. Vamos dizer que tá tudo bem e que você saiba nadar. Quando você entra nesse meio diferente, o seu corpo precisa aprender a trabalhar nesse meio diferente. Então, você precisa se movimentar e o seu cérebro precisa, modificar, virar uma chave, modificar o jeito que ele opera no automático e com isso seus neurônios começam a funcionar também. E os seus neurônios, eles fazem uma conexão quando você precisa deles. E se você não precisa deles, eles não fazem mais conexão, eles ou morrem, ou ficam distantes, ou ficam lá, esquecido, murchinho, tá bom? Então, isso é legal. E aí, se você tem problema de coluna, problema articular, a água, quando você está dentro da água, você não tem esse problema da gravidade. Então, ele não está te pressionando para baixo. Então, o seu corpo relaxa. Relaxa muito mais. E com o passar do tempo, esse relaxamento que a água proporciona, ela melhora as dores musculares também, porque uma grande porcentagem dessa dor que você está sentindo, se você tem problema de coluna, problema de joelhos, quadril, uma grande parte disso é pela tensão que existe. É claro que normalmente 95% dos casos existe um problema emocional por trás das dores que nós sentimos no nosso corpo, tá? Mas isso aí também é um outro assunto. Então, falando em natação, se você tiver oportunidade de nadar, eu sei que agora no inverno é mais complicado você querer ir para uma aula de natação, tá bom? Eu entendo, mas é um excelente
exercício, porque ele vai trabalhar todo o seu corpo, mas principalmente este processo cardiovascular, que é muito importante para a nossa saúde e para a nossa longevidade, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.